Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa segunda aula sobre o sistema muscular. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também aqui do canal Que Ensina Aprende no YouTube, né? Agradeço a todos que estão acompanhando a nossa gravação aí, participando da nossa aula remota, né, neste momento. E você também que não pôde participar da gravação, que está assistindo essa aula também aqui no YouTube, agradeço bastante, tá bem? No final da aula, vou deixar meu e-mail para vocês entrarem em contato comigo. Eu também estou no grupo do WhatsApp da sala de vocês. Caso vocês precisem aí tirar alguma dúvida ou fazer algum questionamento também, vou estar sempre à disposição. Eu vou falar um pouco para vocês sobre sistemas musculares, especificamente sobre grupos musculares, né? Então, quando a gente fala sobre grupos musculares, nós estamos falando aí sobre partes do corpo, né, partes musculares do nosso corpo, formados por dois músculos ou mais, né? E, consequentemente, quando a gente conhece um pouco do sistema muscular, a gente consegue entender também um pouco sobre o funcionamento do movimento do corpo e ainda também entender, né, por que alguns movimentos que a gente precisa fazer na estética eles devem ser favoráveis, né, ao tamanho do músculo, ao formato do músculo e também à origem e inserção do músculo, tá bem? Eu vou simplesmente só encerrar a minha câmera aqui, né, desativar a minha câmera para não ficar mais pesado ainda a gravação, tá bem? Uma boa aula a todos. Então, a aula de hoje, né, eu vou fazer uma introdução sobre músculos, né, que a gente comentou na aula passada, a gente falou sobre as estruturas musculares. Vamos também abordar, né, o sistema muscular na perspectiva de grupos musculares, então a formação de dois músculos ou mais, tornando aí grupos musculares, né, de músculos que a gente vai conhecer os nomes específicos deles, os principais, principalmente, os principais, né, necessários aí do nosso corpo, como bíceps, tríceps, quadríceps, né, por que eles que recebem esse nome. Vamos falar também um pouquinho sobre a classificação morfológica desses músculos, né? Por que eles têm esse tamanho, ou qual que é a necessidade dele, né? E a localização desses músculos. A diferenciação sobre músculos superficiais e profundos, para a gente entender em qual momento eu posso realizar um pouco mais de força, né? No meu toque, na minha massagem, na minha drenagem linfática, né, e consequentemente para entender a localização desses principais músculos do corpo, né, os superficiais e profundos, o formato dos músculos, né, de acordo com as perspectivas que a gente tem na anatomia, em relação ao seu alongamento, em relação a se ele é um músculo curto, se ele é um músculo longo, largo, né, se ele é um músculo reto, transverso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também, né, necessariamente, a hipertrofia muscular. Por que algumas pessoas têm a hipertrofia muscular maior do que os outros, né? Alguns têm os músculos maiores do que os outros. E também entender aí qual que é a classificação, né, de hipertrofia, sendo que a gente geralmente busca, né, o aumento dessa massa muscular através de exercícios físicos, né? E não existe outra receita, tem que ser realmente através de exercícios físicos, exercícios com carga, para que o músculo aumente ali o seu ventre muscular, formando naturalmente um ventre muscular maior, um músculo maior, mais resistente e naturalmente maior do que em comparação ao seu tamanho original. Nós tínhamos também planejado hoje trabalhar a aula de contração muscular, mas eu verifiquei nas unidades curriculares. A gente vai falar isso na aula que vem, que aborda exatamente fibras musculares, né, o tamanho das fibras, localidade das fibras, os tipos de fibras musculares, que são células especializadas em contração muscular. Então, a gente vai tratar sobre isso na aula que vem, na verdade. Então, vamos lembrar inicialmente nessa aula o que são músculos, né, para a gente entender um pouquinho mais da anatomia, né, e, consequentemente, para observar a necessidade de conhecer a localização de cada músculo. Quando a gente fala sobre músculos, especificamente, são estruturas individualizadas que vão cruzar uma ou mais articulações por suas contrações, e elas são capazes de transmitir movimento
O músculo, então, ele é uma estrutura, né, que ela chamada aí dentro do aparelho locomotor, né, em conjunto com os ossos, eles vão realizar contração. Então, os músculos, quando eles realizam contração, eles conseguem transmitir movimento. Então, cada músculo, especificamente os músculos esqueléticos, né, os estriados esqueléticos, eles realizam um movimento. Nós citamos na aula passada que nós temos 3 tipos de músculos, né? O músculo estriado esquelético, o músculo liso, né, e o músculo cardíaco, né? Então, existe uma essa divisão aí no nosso corpo, né, e especificamente o músculo esquelético, né, que a gente verifica, né, de maneira mais superficial e cutânea, né, ou ainda profunda também, são os músculos que a gente utiliza para movimentação no nosso dia a dia. Por sua vez, os músculos também são estruturas que eles vão mover segmentos, né, como os próprios ossos, né? Então, durante a locomoção, durante o andar, durante a necessidade de se movimentar, os músculos que realizam, né, o movimento em conjunto com os ossos. Os músculos ainda, né, eles são fixados, né, nos ossos através de tendões e as suas características específicas de cada músculo são constituídos por células especializadas, são chamadas fibras musculares. Então, guardem essa palavra aqui, fibras musculares, que a gente vai entender um pouquinho mais disso na aula que vem. O músculo vivo, né, ele é de cor vermelha devido à grande quantidade de sangue nas fibras musculares, e representam, né, em média, aí 40 a 50% do peso corporal. Se a gente observar que a relação das fibras musculares, propriamente com os músculos, eles só serão ali órgãos, né, só serão estruturas especializadas e denominadas como fibras musculares através da grande quantidade de sangue nas fibras musculares. Então, nós temos uma irrigação específica de cada músculo para que ocorra ali, por exemplo, uma contração muscular, né? Então, o aumento, né, e a diminuição desses músculos, eles são pertinentes, né, à irrigação sanguínea, favorecendo, obviamente, ali a contração dessas fibras musculares. Então, elas representam, em média, de 40% a 50% do peso corporal, né, e ainda apresentam algumas funções determinadas, né? Quando a gente falou sobre o músculo na aula passada, que elas produzem o movimento corporal, elas estabilizam alguns movimentos, né? Então, quando eu tenho uma contração do bíceps, né, eu tenho um relaxamento do tríceps, e quando eu tenho uma contração do tríceps, eu tenho relaxamento do bíceps. O mesmo se aplica, por exemplo, para o abdominal, né? Quando a gente vai fazer um abdominal na academia, existe uma contração desses músculos do transverso do abdômen, que são essas 4 partes aqui do músculo que nós temos aqui no abdômen. Enquanto ele se contrai, né, os músculos da nossa coluna, eles se relaxam, né? Então, a gente precisa entender essa relação de estabilização das posições dos segmentos corporais. Os músculos também, eles servem para basicamente movimentar a linfa, né, e consequentemente o fluxo sanguíneo e ainda facilitar, por exemplo, a movimentação de alimentos dentro do corpo, né? Nós temos ali no tecido liso, né, o músculo liso, nós temos os órgãos do nosso corpo que são constituídos por grande maioria por músculos lisos, né, esses músculos lisos eles favorecem o movimento peristáltico, que é o movimento que favorece ali a digestão. E ainda a gente tem que lembrar também vocês a musculatura cardíaca, né, que ela serve ali basicamente para bombear sangue para todas as estruturas do nosso corpo. Então, numa atividade física, geralmente existe um aumento do batimento cardíaco justamente para irrigar todos os músculos do nosso corpo de uma maneira mais rápida. Quando a gente conhece um pouquinho sobre grupos musculares, a gente vai conhecer ali primeiramente esses grupos musculares, entender que ele é formado, né, por 2 ou mais músculos, tá bem? Então, os grupos musculares, como vocês estão representando aqui, eles são divididos em 9 partes. Nós temos o grupo muscular ali da cabeça, né, nós temos o grupo muscular pescoço, tórax, abdômen, o posterior do tronco, né, a parte posterior, a parte de trás do tronco, os membros superiores e membros inferiores,
Os órgãos dos sentidos, né? Alguns órgãos aí nós temos músculos também, especificamente nos olhos, né? Nós temos músculos que favorecem ali a movimentação dos olhos. E ainda, né, o músculo períneo, né, que ele é muito utilizado aí também na área da ginecologia, né, para a gente conhecer e entender um pouquinho da função desse músculo, que auxilia, por exemplo, na contração, né, no momento do parto, para segurar ali a urina também. O períneo, ele é um músculo que auxilia, né, na retenção de urina, e esses músculos eles devem ser estimulados, como todos os músculos do nosso corpo. Percebam que, né, que cada localização, eu vou começar pela parte anterior aqui, cada localização do músculo, ele recebe geralmente uma junção do nome dos ossos e ainda a ação com que ele se propõe a realizar. Então, eu estou mostrando para vocês aí os músculos principais do nosso corpo, né, tanto na parte frontal como na área posterior. Lembrando que nós temos aproximadamente 650 músculos, então não teria como a gente abordar isso tudo em uma aula, né? Mas para a gente interpretar e conhecer os principais músculos, né, os fundamentais músculos aí do nosso corpo humano. Nós temos aqui a parte frontal no crânio, que a gente vai observar ali especificamente no grupo da cabeça, né? Nós temos a parte frontal, o orbicular ali das pálpebras, que são músculos que vão atuar ao redor dos olhos. A parte temporal, que fica localizado na região lateral aqui do nosso crânio, ele é um músculo que é muito utilizado na mastigação, na fala, na concentração também. Muitas pessoas ali alegam que quando você fecha os olhos, o músculo temporal ele relaxa, e isso auxilia, né, por exemplo, a conexão de alguns neurônios, né? Por isso que é muito comum a gente, quando está esquecendo alguma coisa ou quer lembrar de alguma coisa, a gente fecha os olhos ou olha para cima, né, para provocar um relaxamento desse músculo temporal. Nós temos ainda, né, a região aqui do esternocleido occipitomastoideu, né? Aqui ele está somente como esternocleidomastoide, que é um músculo do pescoço, né? A gente vai mostrar um pouquinho mais a ação dele. Nós temos ainda o peitoral maior, que é o que a gente geralmente trabalha na academia e também que favorece aí, por exemplo, para a movimentação, né, da região do tórax. Nós temos o deltoide, que é um músculo que vai recobrir a parte do ombro, né, que é também conhecido ali como o músculo da vacina. Esse músculo deltoide, ele é dividido, né, em duas partes, para a gente entender a porção anterior e a porção posterior. Mas o deltoide, ele vai favorecer a movimentação do braço, vai estabilizar a movimentação do braço. O bíceps, né, que é um dos mais famosos aí, porque geralmente é o que a gente começa a trabalhar mais rápido na academia ou em atividades físicas específicas. O deltoide, né, que é a região, o bíceps braquial, que fica aqui na região do braço, né, justamente porque ele é formado por dois músculos, então ele é chamado de bíceps, porque ele é dividido em duas partes, né? O serrátil anterior, que é um músculo que fica na região lateral do tórax. Nós temos ainda o reto abdominal, né, ou ainda chamado ali de músculo do abdômen, né, que ele é dividido em quatro partes, né, a parte superior, média, inferior, né, e nós temos ainda uma linha alba aqui, que é a parte central, né, de aponeurose dos nossos músculos. O oblíquo externo, que fica na região lateral aqui, que é um dos músculos mais difíceis a gente trabalhar na academia ou nos abdômenes, né, que ele dificilmente ele é movimentado, né, a gente precisa fazer muita força para movimentar e para contrair esses músculos. E aí a gente vai para a parte dos membros inferiores. Nós temos vários músculos aqui vários grupos musculares, né, no nosso membro inferior, justamente porque é uma área que realiza a locomoção com maior esforço, né? Então percebam que a gente vai ter músculos laterais, músculos frontais, músculos posteriores, né? E esses músculos eles servem, né, eles saem ali do quadril e vão até a região dos pés, dependendo do caso, né? Um prolongamento desses músculos. Falando especificamente sobre os músculos aqui do nosso membro inferior,
Gostaria de citar o sartório, que é um dos maiores músculos que nós temos no corpo. Ele surge ali na região da crista ilíaca, na região do quadril. Ela vai ter a origem dela ali próximo do quadril, e ela vai se inserir, né, na parte posterior do joelho. Então, o músculo sartório, por exemplo, ele é usado aí como músculo do chute, geralmente, é o que dá força no chute, né? E ele também é utilizado, por exemplo, para situações mais banais da nossa vida, como dobrar o joelho, né? Ou dobrar o joelho ou cruzar as pernas. Nós temos o reto femoral, que é um músculo mais superior, né, juntamente ali com vasto médio, vasto lateral, eles vão formar o quadríceps, né, que é a união de 4 músculos, né? Então nós temos o adutor longo, né, que a gente trabalha ali na academia, né, o adutor que ele realiza uma ação de fechamento e abertura, né? O adutor ele vai servir, obviamente, para realizar a adução, ou seja, o fechamento. E nós temos o abdutor, né, que ele é um pouco mais interno, que ele serve para fazer a abertura, né, da região média aqui, da região interna da nossa coxa, do nosso membro inferior. Então, esses músculos vão formar ali o quadríceps, né? O adutor longo, o reto femoral, o vasto lateral e o vasto médio, formando o quadríceps especificamente. Nós temos ainda o ilho-psoas, que ele é um músculo menor e que ele fica mais interno, a gente consegue palpar ali com uma certa dificuldade, e ele também, né, juntamente com o psoas, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, são músculos que eles dão estabilização para o movimento. Então, quando alguma pessoa realiza uma prática, por exemplo, esportiva, né, como andar de bicicleta, como realizar cavalgada, como fazer uma atividade de corrida, se ele sente alguma dor um pouco mais interna, muito provavelmente são esses músculos que eles estão sendo lesados, né, estão ali participando de uma contração e relaxamento rápido, e podem, né, certamente ali sentirem dores, né? Então são músculos difíceis de serem tratados porque eles são mais internos, então a gente não consegue palpar, chegar próximo daqueles músculos. Nós temos ainda, né, na região anterior aqui, nós temos o tibial anterior, né, que é um músculo que vai favorecer, por exemplo, o movimento de levantar e abaixar os pés, né, a planta dos pés. É ele que realiza esse movimento. A gente utiliza muito ele aí no dia a dia, quando está dirigindo o carro, e muita gente relata dores, desconforto, quando precisa ficar fazendo troca de marcha, né? Então, você precisa acelerar, depois ainda tem que pesar ali na embreagem, são esses músculos que acabam ficando mais doloridos ali depois de uma grande viagem. E nós temos ainda a parte posterior, né, de diversos músculos aqui que eu vou citar, o deltoide, conforme eu comentei, tem a parte anterior e tem a parte posterior. Nós vamos ter ainda o trapézio, que é uma parte que geralmente a gente associa ali à necessidade de realizar uma liberação miofascial, uma massagem nessa parte, porque ele atua, né, no levantamento da escápula, ele atua no levantamento dos membros superiores, ele atua na estabilização da coluna, ele atua ali na manutenção da cabeça, né, na posição em pé. Então, esse músculo ele tem uma ação, né, de várias outras localidades do corpo, né, como a cabeça, como a coluna, como o ombro, ela ajuda bastante. Nós temos ainda aqui uma região chamada complexo do ombro, e vocês vão entender por que são chamados complexo do ombro, porque de fato é complexo a relação, né, do funcionamento do ombro. Nós temos diversos ligamentos glenomerais ali, ligamentos da região do ombro. Esses ligamentos, eles favorecem para a movimentação, estabilização também do ombro. Nós vamos ter ainda os músculos chamados de redondo menor, redondo maior. Eles observam esse nome justamente porque eles têm o formato, né, arredondado, hein? E abaixo nós temos o infraespinhal, que fica abaixo da região, abaixo da escápula, que ela serve para abrir e fechar o braço, ele estabiliza o movimento quando você está abrindo e fechando o braço. Nós temos ainda o romboide, né, que ele é um pouco arredondado e um pouco triangular,
né? Então ele recebe esse nome de romboide maior. Ainda nós vamos ter o grande dorsal aqui, que é como o próprio nome diz, né? Ele é grande, ele tem uma extensão ali que ele sai praticamente da região lateral aqui do nosso tórax, né? E ele vai até a parte posterior da nossa coluna, dando estabilização, por exemplo, para os músculos paravertebrais. Nós vamos ter aqui o glúteo superior, que é um músculo que é utilizado também aí para a gente tomar vacina, né? E o glúteo superior são o que geralmente as pessoas trabalham também na academia, naqueles agachamentos. Eles trabalham o glúteo superior também através de pesos específicos, né? De cadeia flexora e extensora, e vão auxiliar também na contração do músculo. O glúteo superior, né, muita gente associa somente a relação da beleza e tudo mais, mas o glúteo ele é utilizado bastante para manutenção da nossa postura, né? Então, no movimento, então na hora que a pessoa está se movimentando, ele é constantemente contraído, né? E principalmente quando a pessoa precisa ficar em pé também, acaba tendo uma relação de contração para manutenção da postura. Nós temos outros músculos aqui passando da parte dos membros inferiores, né, a parte posterior aqui. Vamos ter o adutor magno, que é um músculo maior aqui do que o adutor longo, né? Na verdade, ele é mais contrátil, né? Ele é mais compactado do que o adutor longo. E o adutor longo, ele, conforme eu citei, ele serve para fazer a abertura e o fechamento dos membros inferiores. Já o adutor magno, ele serve, né, para estabilizar a ação do adutor longo, né? Apesar de ter esse nome aqui, ele estabiliza o, a ação do adutor longo. Nós vamos ter ainda o bíceps femoral semimembranoso, né? Ele é chamado simplesmente de semimembranoso, o semitendinoso, né? Que são músculos ali que vão auxiliar, né, na movimentação posterior dos membros inferiores, né? Eles são músculos aqui da região posterior da coxa, né? A parte de trás, que são músculos que, infelizmente, aí são lesados, né? Em corridas, as pessoas geralmente sentem dores nessa parte, ou estiramento, porque eles são músculos mais contráteis, eles saem ali da região do quadril, da parte próxima do quadril, do osso do quadril e também do osso sacro, e eles vão dar um prolongamento aqui em outros músculos, né, como o fibular curto, na região posterior aqui do nosso membro inferior. Nós temos ainda os músculos que vão formar uma região chamada pata de ganso, né, que para alguns, né, dá uma aparência aqui de uma nadadeira, né, por isso que ele parece uma pata de ganso, né, que é a união de três músculos, né, de três tendões, na verdade, né, do sartório, que é um músculo maior que eu citei para vocês, o músculo grácil, que ele é um músculo menor, que fica estabilizado na região lateral, e ainda o semitendinoso, né, que são vários tendões aqui no bíceps femoral da coxa, né, na região posterior ali do membro inferior. E aqui na região abaixo da nossa perna, né, nós temos aqui nosso membro inferior, nós teremos a união de dois músculos chamado gastrocnêmio, ou ainda também chamado de músculos gêmeos, né, da parte posterior, ou vulgarmente também conhecido aí como batata da perna, né? Então, uma nomenclatura correta, anatomicamente falando, é o gastrocnêmio, mas também chamado ali de batata da perna. Se o tibial anterior ele serve para flexionar a nossa perna, para levantar a ponta dos pés, né, o fibular curto ele vai servir para abaixar, né, a ponta dos pés. Então a gente percebe isso durante a movimentação ou também durante a necessidade de ficar trocando marcha ali no carro. E nós temos também aí o músculo sóleo, né, que ele vai fundir ali juntamente com o gastrocnêmio, formando o que a gente chama de músculo tricipital, né? Ou tríceps sural também, ou tríceps da perna, né? São três músculos, então,
os dois gastrocnêmios, mais o sóleo, formando ali três partes, né, três músculos para ações específicas da perna, como que é a contração e o relaxamento, ou ainda, né, na academia, quando a gente vai fazer o alongamento dessa parte posterior, tá bem? Então, percebam, né, que nós temos grupos musculares muito bem delimitados. Eu citei aqui músculos da cabeça, do pescoço, do tórax, do abdômen, posterior, né, do tronco, os membros superiores e membros inferiores, e eu vou dar um sentido aqui também um pouco melhor, né, uma definição um pouco melhor dos órgãos do sentido e períneo também para a gente entender alguns outros grupos musculares. A gente fala sobre os músculos da cabeça, né? Eu vou começar mais internamente. Aqui nós temos a língua, né? Que por sua vez ela é um músculo, né? Um dos músculos mais rápidos aí para serem movimentados, né? Para a gente falar, para constantemente a gente precisar realizar a fala, a mastigação. Esse músculo, ele especificamente é um músculo extremamente rápido, extremamente ágil, né? E também ele tem uma grande capacidade de contração e relaxamento. Algumas fonoaudiólogas aí, profissionais que da fala, interpretam, né, que a musculatura da língua também precisa ser trabalhada, por isso que a gente procura profissionais especializados para melhorar a fala, em alguns casos para estabilizar a respiração, né, algumas pessoas que têm contração dessa língua, né, principalmente à noite, aí durante o sono, diminuem o tamanho da língua, favorecem a passagem de ar, né, ou impedem a passagem de ar, provocando sinais audíveis durante o sono, como é o caso do ronco, né? Então, a língua, ela especificamente, ela deve ser trabalhada, né, durante sessões de fonoaudiologia para melhorar situações, por exemplo, como o ronco ou a própria respiração no dia a dia, tá bem? Os músculos orbitais aqui da boca, eu vou falar um pouquinho mais sobre esses músculos, né? Lembrando que a gente vai ter uma classificação de músculos internos também e músculos externos. Então, alguns músculos aqui da face, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, são divididos, né, em região orbital, região da face, região occipital, que é a região posterior da cabeça, e cada um vai acompanhar as suas localizações, no caso do cérebro, crânio, né, esses músculos, eles geralmente vão recobrir ali o osso do crânio, recebendo os nomes da localização, né, que a gente já viu lá no esqueleto, né, no sistema esquelético, a localização de cada osso. Por sua vez, na parte posterior, aqui na parte de baixo, parte de base, né, nós temos diversos outros músculos aqui do pescoço, como é o caso do músculo do esternocleidomastoideu, nós temos os escalenos, que são músculos que são usados para movimentação da cabeça para um lado, para o outro, para cima, para baixo, e esses músculos, eles são bem definidos, dificilmente eles conseguem definir, né, a gente consegue realizar uma contração, né, do músculo, não tem uma atividade específica aí na academia para a gente realizar a contração desse músculo, por isso, né, que a gente acaba apresentando episódios aí de torcicolo, né, porque a gente fica deitado em cima desse músculo ou acaba tendo contrações involuntárias desse músculo. Então, especificamente na face, né, percebam aqui que a gente tem uma determinação, né, de cada nome de músculo, né? Então, a gente tem um músculo frontal aqui, que ele vai ter uma divisão depois em orbicular dos olhos, né? Ou corrugador, que é a parte central aqui do nossa face, também chamado de prócero, também essa prolongação. O músculo nasal, né, que vai recobrir ali com a cartilagem, especificamente do osso nasal. Teremos ainda os orbiculares, né? Percebam que toda a região do nosso crânio, né, que são músculos arredondados, a gente vai falar sobre as fibras musculares arredondadas na próxima aula, né? Eles vão ser chamados de orbiculares porque eles realizam, ali tem uma função de órbita daquela localização. Então, se a gente tem nos olhos ali, nós temos o orbicular dos olhos, e na boca nós temos o orbicular da boca, tá bem?
Naturalmente, ainda a gente vai ter aqui o músculo zigomático, conforme eu citei para vocês na aula passada, né, o arco zigomático do crânio. Então, o zigomático maior, ele será um músculo ali que vai recobrir a região do arco zigomático. O risório, né, que é o músculo aí do sorriso, né, um músculo que favorece o riso, né, e que ele ajuda também a ação do bucinador, que ele não está presente aqui nessa imagem, por ser um músculo um pouco mais interno, mas o risório, juntamente com o masseter, ele ajuda, por exemplo, a gente abrir e fechar a boca, ajuda a gente sorrir, por exemplo, bem? Ou ainda, né, fazer aquele biquinho, né, durante a necessidade aí da gente tomar um refrigerante pelo canudinho, por exemplo. O elevador do ângulo, né, esse músculo ele aqui ele é muito famoso aí para a gente realizar aquele olhar que a gente não está gostando de determinada ação, né, então a gente geralmente realiza uma depressão ali da boca, a gente levanta um pouco a região aqui da bochecha, né, a região de contração aqui do nosso lábio, e esse elevador do ângulo, ele também ajuda, né, obviamente, a abertura e o fechamento da boca. Nós temos a plastina, né, que ele é um músculo um pouco mais alongado, que ele sai lá da têmpora, né, e ele vai se localizar, a origem dele é ali próximo da têmpora, e ele vai contornar toda a mandíbula para favorecer as ações da fala, para favorecer mastigação, e principalmente ali, quando a gente vai no dentista e passa horas com a boca aberta, sente uma dor ali naquela região, é por causa que esse músculo ele é contraído, né? Mas a gente precisa ficar com a boca aberta, então a gente acaba apresentando um certo incômodo nesse músculo, tá bem? E ainda nós vamos ter aqui o depressor do lábio inferior e o depressor do ângulo do canto aqui da boca, né? Então, esses músculos especificamente, todos os músculos que a gente está vendo aqui na face, eles são movimentados aí para a gente falar, para a gente realizar expressões faciais, para realizar expressões de mímica, né? Então, muita gente conhece esses músculos principalmente aí porque as relações das expressões faciais. Né? Para vocês terem uma ideia, existe uma ciência que aborda relações da mentira, da verdade, apenas pelas expressões faciais, né? Então, nós temos aí um estudo, né, uma ciência que avalia, né, o detect of face, ou detecção da face, detecção das expressões faciais, e através de contrações do músculo risórios, do orbicular ali, dos olhos, do músculo bucinador, do próximo, conseguem identificar, por exemplo, se a pessoa está falando verdade ou se está falando mentira. Ou, por exemplo, se ela está realizando uma prática evasiva, né, de escapar de perguntas capciosas, de temas que ela não quer responder. E, de certa forma, os músculos da face também, eles são acompanhados, né, naturalmente da pele, ele recobrindo, e quando o músculo ele vai envelhecendo, ele vai, obviamente, né, juntamente com uma perda ali de uma série de elementos da pele, né, mas especificamente o colágeno, eles começam a apresentar as famosas expressões faciais, né, ou ainda, como eu citei na sala de aula, né, as rugas, né, e a gente dificilmente vai falar dessa forma com o nosso cliente, né, então são as expressões faciais e não rugas, né, porque acaba menosprezando ali uma ação involuntária, né, ou voluntária dos músculos também. E especificamente os músculos da face, né, percebam que a gente está citando somente os principais aqui, mas depois a gente vai entender um pouquinho melhor como que é a relação, né, de origem e de inserção desses músculos. O que eu gostaria que vocês guardassem principalmente, né, não só a localização, mas qual que é o formato do músculo, né? Então percebam que os olhos eles serão arredondados, né? Eles são ali orbiculares, juntamente com o orbicular da boca. O frontal ele vai ter um formato, né, de cima para baixo aqui, e o temporal que ele não está aqui localizado, né, não está aqui flagrado, não tem aqui um indicador, mas ele fica na parte lateral. E todos esses músculos, é interessante a gente conhecer
o formato dele, porque a gente vai agir geralmente a favor do músculo para que haja ali uma revitalização, para que a pessoa consiga realizar, voltar ali, né, uma ação muscular e principalmente, né, que ele recobre, né, a sua função principal do nosso corpo, né, nas expressões faciais, na alteração das expressões faciais, principalmente, né, a gente verifica uma ação de neutralidade daquele músculo, o músculo começa a perder um pouco da sua função, e naturalmente acompanhando, né, um caimento ali daquela parte, da parte da pele, apresentando, por exemplo, as marcas de expressões faciais. Né? Algumas pessoas apresentam, né, uma queda da pálpebra aqui nos olhos, né? Isso é chamado de pitose, né? O fechamento de um olho, né? E naturalmente isso já vai precisar necessariamente de uma ação de um profissional da estética para melhorar, né, a abertura desses olhos. Caso não seja necessário, né? Caso não tenha o fruto desejado ali nas ações de estética, naturalmente essa pessoa vai ter que procurar um profissional da cirurgia plástica, porque são ações mais internas de músculos bem delimitados e específicos. Nós temos ainda alguns músculos que a gente vai chamar de músculos curtos aqui na nossa pálpebra, na nossa mão, né? Então, esses músculos da mão, principalmente na anatomia, a gente vai observar que são músculos curtos, que são músculos menores, que eles não têm um formato regular. Então, nós temos diversos aqui, eu só vou citar alguns para vocês, né? O músculo oponente do polegar, que ele vai servir, por exemplo, só para o músculo, para a ação do polegar, né? Nós temos os lumbricais de 1 a 4, que são os músculos mais internos aqui da nossa mão, né? Que eles são chamados aí também de músculos digitadores ou flexores. Nós temos ainda os flexores curtos, abdutor, que servem para abrir e fechar a mão. Nós temos a membrana sinovial, né? Percebam que aqui a gente vai ter uma região de aponeurose, né, em todos os dedos, justamente porque os músculos eles são menores, né? São bem finos, e haverá também uma cobertura de membrana sinovial para favorecer o movimento. Quando a gente fala ali por exemplo, né, de uma curiosidade, quando a gente fala de síndrome do túnel do carpo, nós estamos falando sobre toda essa região que da estabilização para a mão, né? O carpo é essa parte aqui, nós já vamos ter aqueles 8 ossos na região do carpo, nós vamos ter ainda mais ligamentos, tendões, vamos ter artérias, veias, só em toda essa parte, por isso que acaba tendo uma compressão ali daquele compartilhamento chamado túnel do carpo, né? Porque ele é um túnel aqui, e acaba, por exemplo, a gente precisar aí de profissionais da ortopedia, da fisioterapia, para melhorar essas funções aqui no túnel do carpo, né? Então, especificamente nos músculos da mão, aí, são músculos menores, né, de ações, de uma ação bastante potente. Se lá nas mãos nós temos diversos músculos, no pé nós temos diversos músculos, mas o pé especificamente, né, nós vamos ter aqui músculos bem delimitados, né, como é o caso do músculo sóleo, né, que juntamente ali com o gastrocnêmio, né, vão formar o tríceps sural. Nós vamos ter aqui a fíbula, né, e tíbia, que são a parte posterior aqui próximo ao calcâneo, na região calcanhar, que vão surgir ali na região da tíbia e fíbula, será a origem, né, desses músculos, e a inserção será ali no prolongamento dos dedos, tá? Então percebam, quando a gente sente uma dor na região posterior ali do tornozelo, principalmente, ele vai se inserir na parte de baixo dos pés. Então, isso é muito famoso ali como a fascite plantar, né? As dores que a gente tem na parte de baixo do pé, né? Na planta do pé aqui. E ele é chamado justamente por planta do pé, porque ele tem um músculo chamado músculo quadrado da planta, né? Então, esses músculos, eles são famosos aqui, justamente por causa das suas ações. Eu não vou especificar cada músculo aqui na região dos pés, mas percebam, né, que eles ficam, né, abaixo, né,
de uma região óssea, né? Então, por isso que quando a gente recebe ali um contato nos pés, a gente, seja um contato leve, um contato mais agradável, isso neutraliza a ação que a gente recebe, o peso do corporal, e auxilia, né, uma revitalização daquele músculo, uma abertura das fibras musculares, provocando sensações de relaxamento, e naturalmente também, dependendo da pessoa, até as famosas cócegas ali, que são uma certa irritabilidade da planta dos pés, da musculatura dos pés, é, e auxiliando naturalmente ali um certo relaxamento, né, provocando, por exemplo, o riso, né, em algumas pessoas naturalmente provocando uma certa irritação. Lá nos membros no músculo da mão nós temos os lumbricais, aqui nos pés também nós temos os lumbricais, e aí a gente tem músculos mais curtos, né, músculos que naturalmente eles não têm um tamanho específico. Nos órgãos do sentido, né, vou citar só alguns para vocês, né, o músculo temporal aqui na região do ouvido, da orelha, né, nós temos todo o canal auditivo, que eu não vou delimitar para vocês etapa por etapa, mas esse músculo temporal, por exemplo, né, percebam que ele é alongado, né, então ele tem um formato, né, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, mas ele tem um formato de leque, e esse leque ele serve realmente para abertura e fechamento. Então, no músculo temporal, ele favorece, por exemplo, a audição, né? Então, a ação daquele músculo ele favorece a audição, que vai ocorrer ali através do canal auditivo, membrana timpânica, né? A cóclea, os três ossos aqui, os ossículos auditivos, né? O martelo, bigorna e estribo, que serão ossos, os menores ossos do corpo humano. E ainda nós vamos ter aqui o músculo tensor do tímpano, né? Então, esse músculo, ele é um músculo fino, mas é ele que vai produzir ali a vibração do tímpano, né, juntamente com a passagem das ondas sonoras ali, do som, né? Então, esse é o músculo do tensor timpânico, ele que é um músculo que acaba sendo bem cansado ali depois de um dia que você passa ouvindo bastante som, bastante música. Esse músculo do tensor timpânico, ele é um músculo que ele também vai se fadigar, vai ter uma fadiga muscular. E nós temos ainda o músculo elevatório do véu palatino, né, que esse músculo aqui, ele vai auxiliar também na mastigação e ainda na abertura, né, e fechamento ali do famoso, da boca, né, e ele que vai dar estruturação para o famoso céu da boca, né, ou palato duro, né, que é a parte onde a gente vai receber ali depois, né, o encaixe dos dentes. Falando dos dentes, né, a gente também tem uma parte um pouquinho mais à frente que a gente vai falar sobre os dentes. Nos olhos também nós temos diversas ações do músculo, né, como o músculo do reto medial, nós temos aqui o músculo do reto lateral, que por mais que a gente queira concentrar o nosso olho, né, numa visão frontal, se a gente precisar olhar para cima ou para baixo, esses músculos que vão realizar, juntamente com um monte de ligamentos aqui, os músculos que vão realizar essa necessidade de olhar para baixo, olhar para cima, né? Percebam que somente os olhos aqui, eles vão ser bem delimitados, né? Ele tem várias regiões, localidades, e os olhos especificamente, eles apresentam ali uma série de músculos, né, de abertura e fechamento. O músculo de esfíncter da íris, né, que são os músculos que a gente fecha, né, a gente favorece para fechar os olhos e para abrir. Então, se a gente tem o de esfíncter, a gente também tem o dilatador, que é um músculo que geralmente a gente está com ele cansado, aí depois de uma noite mal dormida, a gente tem que ficar forçando a abertura desse músculo. Então, esses músculos, tanto do esfíncter da íris como do dilatador da íris, eles que auxiliam, né, juntamente com a pálpebra ali, para a gente abrir e fechar os olhos. Agora sim, falando sobre os dentes, né, percebam que a gente tem toda uma característica específica aqui dos dentes, mas gostaria de citar para vocês, principalmente aqui na região dos dentes, regiões, né, que são bem delimitadas aqui para a função do profissional da odontologia, profissionais aí da dentistas,
mas vamos lembrar, por exemplo, que a gente está numa região de mandíbula e também nós vamos ter aqui a gengiva, né, que vai recobrir ali toda a ação, né, dos dentes. A gengiva ela é formada pelo músculo liso, né, que vai favorecer a proteção dos órgãos, né? Então percebam que quando a gente vai fazer uma extração de dente, um canal, fazer algum procedimento ali no profissional da odontologia, percebam a extensão desse dente, né, onde é aprofundado esse dente aqui no próprio osso alveolar, né, ou naturalmente ali nos ossos do nossa mastigação, e todo músculo ele vai ser recobrido, ali, toda a parte buco-maxilar aqui será recoberto pela gengiva, que é um tipo de músculo também. Lembrando de outros músculos aqui que a gente citou, né, a parte mais interna, a gente citou somente a língua, né, na relação da garganta, né, mas na boca, garganta e nariz, nós teremos todos outros músculos aqui, né, eu vou citar apenas o músculo lingual superior, que ele serve ali para a gente colocar, né, a ponta da língua no céu da boca, o músculo milo-iloide, né, o músculo gênio-idóide, que são músculos que vão auxiliar para a gente abaixar, né, abrir e fechar a boca. Esse músculo cricotireoideu é um músculo que geralmente ele é cortado ali quando a pessoa precisa, por exemplo, ter uma via de acesso, né, a famosa traqueostomia, ela é feita nessa região de traqueia, né, e o corte do músculo cricotireoideu. Eu não vou citar todas essas partes, é legal a gente conhecer essas partes, mas entender, no caso aqui, somente a parte muscular, né, a parte que nos cabe para trabalhar na aula de hoje. Vamos ter ainda músculos, né, no nosso corpo, né, na região da faringe, né, especificamente aqui os músculos hioglosso, né, que é um músculo que é utilizado durante a fala, né, constantemente, e também durante a mastigação. Nós temos ainda o músculo tireoideoide, né, que vai proteger a tireoide, né, justamente porque ele acompanha essa região. Internamente, nós vamos ter ainda os músculos, né, que vão favorecer as ações dos órgãos internos, como é o caso do coração, é o caso do pulmão, né, esses músculos aqui eles vão ser recobertos, né, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, pela parte do tórax e do abdômen, né? Então, percebam que o músculo também, em conjunto, né, com os ossos, eles vão realizar uma proteção, né? Então, se eu falei do serrátil, aqui ele vai acompanhar a região das costelas, né? E justamente ele recebe esse nome porque ele tem uma aparência de serra ali dentro da região do tórax. O peitoral ele vai recobrir aqui o pulmão, nós temos o abdômen que vai recobrir, né, o reto abdominal e o transverso do abdômen que vai recobrir todos os órgãos do intestino. Naturalmente falando do intestino também, lembrando que toda essa parte do esôfago, estômago e duodeno, intestino grosso, intestino delgado, cólon, íleo e jejuno, né, que são as partes aí do aparelho digestivo, né, que vão finalizar ali com o reto e ânus, serão músculos lisos que vão favorecer a digestão. Então, eles são músculos bem específicos, né, da digestão, lembrando que ele, desde o esôfago até a região do reto aqui do ânus, serão produzidos por músculos lisos, que vão favorecer a movimentação do alimento. Especificamente em todo o estômago, né, aqui está mostrando toda a parte do estômago, gostaria de citar somente aqui para vocês o peritônio, né, que é uma camada que vai cobrir todo o grupo muscular aqui do estômago, né, porque o órgão ele é uma espécie de tecido muscular ali, um tecido liso, que vai aumentar e diminuir para também auxiliar na digestão. O coração, né, que por sua vez é um músculo cardíaco, né, diferentemente do músculo esquelético e do músculo liso, o coração ele vai ser desse formato aqui, ele tem uma divisão, né, que a gente já viu lá no sistema circulatório entre ventrículo e átrio, né, a parte superior aqui é chamada de átrio, né, tanto o átrio direito como o átrio esquerdo. Nós temos o ventrículo esquerdo também e o ventrículo direito.
né? Especificamente nossa bomba aí do coração, ela é formada por grupos musculares cardíacos. A parte respiratória também nós temos músculos bem delimitados aqui, como é o caso, né, da ação, né, de aumentar e fechar para a passagem respiratória, né, e perceber principalmente aqui a localização do coração. O órgão respiratório, por sua vez, né, ele, em grande parte, ele é formado por tecido liso, né, por isso que ele aumenta e diminui, né, mas percebam, né, que haverá também uma cobertura desses músculos através de um músculo esquelético estriado, que é o caso ali do tórax, por exemplo. Na parte urinária, né, que a gente já vai finalizar esses grupos musculares, né, depois de falar dos grupos dos órgãos, como é o caso do períneo, né, nós vamos ter aqui o músculo psoas, que é um músculo que eu citei, que a gente utiliza tanto na corrida como no uso de atividades de bicicleta, né? Então, ele é um músculo mais interno que nós temos e ele vai favorecer, por exemplo, o aumento, né, o aumento da bexiga, né? Então, no caso de uma gravidez, quando há o aumento da região do abdômen, né, produzido naturalmente ali por causa de uma gestação, haverá uma compressão aqui da bexiga e também o psoas, né, ele vai ficar encurtado, por isso que muitas mulheres aí relatam dores nas pernas, porque ele é um músculo que ele surge na coluna vertebral e ele vai até a região do quadril, né, e depois ele vai dar sentido ali ao ilio-psoas, que é o músculo das pernas também. Falando especificamente, né, do períneo, né, eu vou citar somente o períneo aqui, que é o órgão, o músculo mais famoso aí do corpo humano no sistema reprodutor feminino. O homem também possui esse músculo períneo, entretanto, ele é reduzido, né, não é tão grande como é o caso do sexo feminino. E o músculo períneo, né, ele vai servir especificamente para ações como, por exemplo, segurar a urina, né, ou ainda, né, para aumentar, né, e para relatar as contrações musculares durante a gestação, né, o trabalho de parto. O músculo perineal também, né, o chamado perineal, o músculo períneo, ele tem uma ação específica, né, de auxiliar também o fechamento, né, da contração, né, da vagina especificamente, tanto, né, no dia a dia aí na relação da urina, né, na necessidade da urina e também, né, numa eventual trabalho de parto. O músculo períneo ele tem que ser trabalhado também durante o dia a dia, né, a contração, a gente consegue realizar a contração desse músculo através de ações do sistema nervoso, né, e ele é um músculo que quando ele está flácido, né, a gente acaba apresentando ali, as mulheres acabam apresentando, por exemplo, os escapes, né, feitos de urina, por exemplo. Então, ele é muito famoso aí na região do sistema reprodutor feminino para auxiliar na contração e relaxamento dos demais músculos aqui do sistema reprodutor feminino, né? Então, o períneo é um músculo mais famoso, né? Percebam que por ser um dos músculos maiores aqui do sistema reprodutor feminino, ele naturalmente vai ser um dos músculos mais irrigados e mais exigidos também na sua contribuição para o sistema reprodutor feminino. E ainda nós temos o cremaster, que é um músculo mais utilizado no sistema reprodutor masculino, que ele serve, na verdade, para estabilizar, por exemplo, a ereção. Então, esse músculo do cremaster, ele serve para estabilizar a ereção e facilitar também ações como, por exemplo, a, a retenção de urina, né? Então, a ação que o períneo realiza, né, no sexo feminino, no caso que o cremaster vai realizar no sexo masculino. Depois de falar um pouco sobre grupos musculares, né, a gente ficou aí grande parte da aula falando sobre esses grupos, eu quero apresentar para vocês a classificação morfológica dos músculos esqueléticos, né, que eles podem ser divididos através de superficiais ou cutâneos, né, que ficam ali na região cutânea,
e os músculos profundos ou subaponeuróticos, né? Então, vocês podem guardar, vão encontrar em livros de anatomia como subcutâneos, né, ou superficiais, ou ainda profundos ou subaponeuróticos, por isso que existe essa relação, né, de superficiais e profundos. Os músculos superficiais, eles estão logo abaixo da pele, eles representam, né, o mínimo, né, da camada profunda da derme, né? Então, lembra que a gente já viu lá no sistema, no tecido epitelial, né, que a gente estudou sobre a derme. O músculo, ele vai ser a parte que vai levar sangue ali através do tecido conjuntivo, é ele que vai nutrir a derme. Por sua vez, né, a gente vai encontrar ele geralmente em regiões menores, né, em região do crânio, né, em região da face, pescoço e na mão, região hipotenar, né, ou carpal da mão. Então, esses músculos são chamados superficiais porque eles geralmente ficam localizados na região mais acima, né, das camadas, né, e logo abaixo da pele. E alguns músculos profundos ou subaponeuróticos são músculos que não vão, a gente não vai conseguir visualizar eles, né, obviamente após a primeira camada profunda da derme, e na maioria das vezes eles vão estar inseridos em alguns ossos, né, por isso que a gente vai conhecer a região de fáscia superficial, para a gente entender um pouquinho mais da ação de cada músculo. Quando a gente fala, então, sobre músculos superficiais, né, percebam aqui que eu citei lá nos slides anteriores, aqui nós temos todos os músculos do corpo humano, né, especificamente do crânio, né, então a gente tem ali o corrugador, a têmpora, o frontal, o prócero, o depressor do supercílio, o orbicular dos olhos, todos esses músculos, né, eles estão aqui localizados no crânio, são chamados de músculos superficiais, e além, né, de entender ali a sua localização, eu também preciso compreender o seu formato, né? Percebam aí quando a gente fala sobre a musculatura, né, que os músculos, principalmente aqui o músculo risório, o músculo zigomático maior, o masseter, o levantador do ângulo da boca, eles são músculos alongados. E esses músculos, eles vão precisar trabalhar sempre a favor do músculo, para aumentar, né, os músculos, para favorecer, por exemplo, uma, uma saúde melhor para aquela região, né, das expressões faciais. Então, esses músculos, por eles serem alongados, eles serem finos, a gente precisa trabalhar cada músculo desse. A têmpora, por sua vez, ele é um músculo, né, localizado aqui na região lateral do crânio. Ele é um músculo em formato de leque, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E a gente tem que trabalhar para a abertura desse músculo, para favorecer, por exemplo, a mastigação, para favorecer questões estéticas, né, relacionadas à movimentação da parte superior aqui da nossa face. Eu tenho uma outra imagem aqui do lado também, né, especificando cada músculo. Eu achei bem bacana essa imagem para apresentar para vocês. E, por sua vez, nós temos os músculos profundos, né? Então, entre eles o diafragma, o reto do abdômen, né? O tríceps oral, formado pelo sólio e os dois gastrocnêmios, o bíceps braquial, conforme eu falei, são duas partes, né? O bíceps são dois músculos, né? A porção longa e a porção curta do bíceps braquial. E também o bíceps femoral, aí, que é uma parte interna, né? Mais profunda nos membros inferiores. Então, quando a gente fala sobre a diferenciação da classificação morfológica, eles podem ser classificados primeiramente pela sua localização e depois pelo seu formato, né? Então, nós temos na localização, né, os músculos superficiais ou cutâneos e subaponeuróticos ou profundos. Quando a gente fala sobre a forma, né, vamos lembrar especificamente que eu tenho, né, no nosso corpo, né, nós temos aqui o músculo longo, que ele também é chamado de esternocleido occipito mastoideu, né, que quando o comprimento é maior que a largura, né, eu coloquei uma imagem aqui, não sei se vai aparecer. Não, as imagens não estão aparecendo. Deixa eu voltar aqui. Mas no slide que eu passei para vocês, né, vocês vão verificar que ele surge ali na região posterior do crânio, né, e vai se inserir
lá no externo, no osso externo, lá no tórax. Então, ele é chamado de osso longo, de músculo longo, justamente porque ele acompanha uma grande parte do movimento do nosso corpo. Na sequência, nós temos ali um músculo braquial, né, que é o caso do tríceps, do bíceps e do tríceps, né, que eles são músculos braquiais, porque eles ficam localizados no braço, e ele tem um formato do braço, por isso que ele recebe esse nome de forma, né, braquial. Aqui já está aparecendo, né, o músculo, por exemplo, o músculo glúteo máximo, né, que ele é chamado de músculo largo, que quando o comprimento do músculo e a largura eles se equivalem, né? Então percebam que o glúteo máximo, né, ele tanto na sua altura, no seu comprimento como na sua largura, eles são parecidos, né? E o glúteo máximo, principalmente ali, ele vai ter um tamanho bem semelhante, né? Então por isso que ele tem um formato arredondado, porque na verdade o comprimento e a largura são iguais. Músculo curto, né, chamado de lumbricais ou irregulares também, né, ou ainda, né, chamado de multífidos, porque eles são músculos curtos, eles não têm um tamanho específico, não têm um formato específico. O músculo sartório, eu citei para vocês que é o maior músculo do corpo humano, né? Nós temos ali a sua origem lá na crista ilíaca superior, na região aqui da crista ilíaca, e quando a gente está em pé, ele tem esse tamanho, né? Ele é prolongado e contrátil. Então, ele surge lá no quadril, ele vai se inserir na região da tíbia, lá na parte lateral do membro inferior. Mas quando a gente, por exemplo, vai correr, né, ele pode ter essa contração, ou quando a gente vai dobrar ali, vai cruzar as pernas, ele diminui de tamanho. Ele é chamado também de músculo costureiro, né, porque geralmente as costureiras colocam aqui as suas roupas, né, que estão costurando em cima desse músculo, né, e também porque ele costura, né, ó, percebam que ele vai costurando toda a parte da coxa, né, então ele surge na região anterior da crista ilíaca anterior, e ele vai se inserir lá na parte posterior do joelho. O músculo chamado de músculo leque também, né, que quando o músculo possui uma forma de leque, né, ele, como é o caso do peitoral maior ou do trapézio, que ele faz a abertura e fechamento, né, como é o caso também ali do músculo temporal na região lateral do crânio. O músculo triangular ou músculo misto, né, ele recebe esse nome porque ele tem o formato de triângulo, né, como é o caso do deltoide ou ainda do piriforme, né. Um recado para quem acaba carregando, por exemplo, a carteira na região posterior do bolso ali da calça, né, e fica sentado sobre a carteira, naturalmente ele vai irritar esse músculo piriforme, causando, por exemplo, a síndrome do piriforme, que é uma dor específica que muita gente associa, que é uma dor neural, ou que é uma dor produzida pela região do famoso nervo ciático. Na verdade, né, o nervo ciático ele vai passar nessa região também, entretanto, né, tem que saber separar se essa musculatura ela é piriforme, né, se é uma dor no piriforme, ou, por exemplo, se é uma região do nervo ciático, né? Então, a recomendação é não ficar sentado em cima da carteira, né, principalmente se ela tiver vários cartões, moedas, né? Então, isso vai incomodar bastante esse músculo, né, e certamente vai causar uma dor bem irritante, porque ele está localizado numa região de bastante nervos, de bastante conexão, por exemplo, com a coluna vertebral. Então, nós temos uma classificação dos músculos de acordo com a sua localização, né, seja ela cutânea ou superficial, né, ou ainda, né, profunda ou subaponeurótica, né, então abaixo da aponeurose. E aí outra classificação vai ser conforme a forma, né, do músculo. A gente vai falar também na aula que vem sobre as fibras musculares, né, então de acordo com o andamento, né, ou a localização, o direcionamento da fibra, ele também vai receber um nome, né, então se ele é um músculo, por exemplo, bipenado, unipenado, né, porque ele vai receber esse nome de acordo com as fibras musculares.
E, por sua vez, a forma, né, ele pode ser longo, o músculo pode ser longo, ele pode ser braquial, ele pode ser largo, curto, fusiforme, leque ou triangular. E é para a gente entender um pouquinho mais, né, dessa aula de hoje, né, e para compreender a ação dos nossos músculos, a importância, né, de entender por que que o músculo ele aumenta de tamanho. O músculo ele sofre, através do exercício físico, ele vai sofrer o efeito chamado de hipertrofia das suas fibras, ou seja, o aumento das fibras musculares. O músculo ele é formado, né, especificamente pelas fibras musculares, e dentro das fibras musculares haverá um grande potencial de aumento dessas fibras por causa da necessidade, né, de um aumento da massa muscular e porque o músculo ele tem ali na sua estrutura líquido, né, e também ele tem ali nas fibras musculares bastante proteína, né? Então essas proteínas, quando elas se contraem, elas vão aumentando de tamanho, produzindo um efeito de hipertrofia muscular, né? Que é o aumento ali, e deixa, além de deixar uma aparência mais bonita, deixa o músculo mais potente, mais propício para realizar contrações, né? Conforme necessidade. E o músculo, né, nesse caso, quando há um aumento das fibras musculares, quando não há um aumento, ou ocorre um efeito de hiperplasia, né, hiperplasia ou hipertonia, né, diminuição do tônus muscular. Mas lembrando que todo músculo ele tem a capacidade contrátil, né, e ele pode aumentar de tamanho, dependendo, obviamente, ali da ação do exercício físico. Sendo assim, chegamos ao final de mais uma aula, né? Agradeço a todos que acompanharam essa gravação, tiveram paciência em acompanhar cada slide, tá bom? Então, agradeço a todos e até a próxima aula.